Olá e bem-vindos. Hoje o nosso mergulho é direto na escuridão mesmo. O material que a gente tem em mãos é quase uma lição, sabe? Uma bronca de um vampiro mais velho para um recém-criado. Um neônato, como a fonte chama. Exato, um neônato que aparentemente perdeu o controle total num evento chamado Alesium. Pelo que dá para entender, era uma reunião social, o que só piora tudo. Muito. E a fonte já começa com a pergunta que vai guiar a gente aqui. O que é essa tal de besta? É uma voz no ouvido? Um demônio? Um monstro voraz, uma sombra compulsiva. São as palavras exatas da fonte. Isso. E a nossa missão aqui, então, é desmembrar as respostas. A gente vai explorar a definição, as motivações, as regras dessa força. Mas o primeiro soco, assim, que o texto dá, não é nem sobre o que a besta é. Não, é sobre o que ela representa. Exatamente. O narrador é muito claro, ele diz, esquece o sol, esquece o fogo, a maldição de verdade, a prisão do vampirismo é essa coisa que vive dentro deles. Ok, vamos dissecar isso. A definição que a fonte dá é brutal de tão direta, não tem metáfora. A besta não é um passageiro. Não é um sussurro no ombro. De jeito nenhum. A frase é categórica. A sua besta é você. Ponto. É a manifestação pura de todo o instinto, luxúria, desejo, compulsão. É aquela sensação constante de não estar no controle total do próprio corpo, né? De ser o carona. Perfeito, é isso. Sim, e eu acho fundamental a gente entender que essa identidade compartilhada é o centro do horror. Porque se fosse algo externo, você poderia, sei lá, exorcizar. Lutar contra o inimigo. Isso, mas como você luta contra si mesmo? A fonte descreve isso como uma batalha já perdida. Porque cada vitória sua é, de certa forma... Uma derrota para uma parte de você. Exato. E a motivação vai muito, mas muito além da fome. Essa parte foi a que eu achei mais perturbadora. Fome a gente entende, é instinto. É animal. Claro. Mas a fonte diz que a besta não quer só se alimentar. Ela se deleita, ela se nutre do sofrimento, da dor e principalmente da humilhação do vampiro. Nossa. Ela quer ver o hospedeiro fraco, quebrado, rastejando. É um sadismo puro. A fonte usa uma analogia muito forte. Diz que o vampiro é uma máquina de caça, construído com presas para rasgar, consumir, descartar. Um ato predatório. Sim. E a besta é a consciência sádica por trás desse ato. Ela não quer só o sangue, ela quer o espetáculo da sua ruína. Ela quer que você se sinta pequeno, patético. E a fonte até levanta uma dúvida meio paranoica. Qual? Quando você comete um erro, uma gafe social. Foi você ou foi a besta te sabotando só para sentir o gosto da sua vergonha? Uau! Essa ideia de autossabotagem consciente é aterrorizante. Quer dizer, a maior ameaça não vem de fora. Vem de dentro. É uma guerra civil permanente. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque a fonte destrói completamente a ideia de que a besta é só um bicho irracional. Sim, essa é uma virada crucial no argumento. A lógica do narrador é impecável. Se a besta fosse só um frenesi cego... O que eles chamam de frenesi, né? A perda de controle. Isso. Se fosse só isso, o vampiro que sucumbisse seria uma presa fácil. Sairia correndo pelas ruas, atacando todo mundo. E seria capturado ou morreria com o sol da manhã. Mas não é o que acontece. Por quê? Porque ela não é burra. Exato. A fonte descreve como um predador astuto, com agenda própria. Ela é inteligente. Não uma inteligência que escreve poesia, claro, mas uma inteligência de sobrevivência, de predador de topo de cadeia. Um vampiro em frenesi ainda se esconde, ainda apaga os rastros, sobrevive à noite. Isso exige estratégia. É uma inteligência maquiavélica. Totalmente. O objetivo primário é se alimentar, mas o secundário e talvez o mais importante é a autopreservação. Para isso, ela precisa do hospedeiro vivo. Funcional. Funcional. Então, ela não vai levar o corpo a um suicídio. Ela vai usar o corpo do jeito mais eficiente para satisfazer os impulsos e garantir a próxima noite. É um parasita que sabe que não pode matar o hospedeiro, pelo menos não rápido demais. E essa inteligência toda torna qualquer tentativa de negociar com ela uma armadilha, né? Uma cilada.
A fonte até menciona uma linhagem de sangue inteira que tentou fazer isso. Achavam que podiam criar um equilíbrio. Assim, um pouco de vida humana, um pouco de o tempo livre para a besta, um acordo de paz. O narrador é bem sarcástico sobre isso. O desdém é palpável. Ele pergunta: sabe aonde essa linhagem está agora? Não, nem eu. A lição é clara. Claríssima. A besta não negocia. Ela não aceita um lanchinho para ficar quieta. Qualquer concessão é fraqueza, um convite para ela tomar mais espaço. A fonte é taxativa. A única abordagem é Sufocá-la, acorrentá-la, amarrá-la e nunca jamais deixá-la sair da caixa. Não existe meio termo. E isso vale também para o outro extremo, né? Aqueles que tentam abraçar a besta, que seguem o tal caminho da besta. A fonte chama eles de os mais iludidos de todos. E a lógica que o narrador usa para desmoralizar essa filosofia é uma provocação genial. É brilhante mesmo. Ele pergunta: quem é mais forte? Quem domina e nega um impulso vulgar, mantendo o controle absoluto, ou quem cede, comete uma atrocidade só para ter um pouco de silêncio na própria cabeça? Ele retrata quem cede à besta não como alguém poderoso, mas como o mais fraco de todos. Alguém que não aguenta a própria pressão interna. Exato. É uma inversão total da ideia de poder. O verdadeiro poder não está em liberar o monstro, mas em mantê-lo acorrentado, para sempre. É uma batalha de resistência, de disciplina mental, de estratégia constante. É exaustivo só de pensar isso. Exato. E esse perfil, sabe, essa mentalidade de quem mergulha em mundos complexos, cheios de regras, como quem gosta de RPG, por exemplo, geralmente é associado a pessoas mais criativas, inteligentes, com um envolvimento grande com leitura. É uma mente que gosta de entender sistemas, de traçar estratégias. É verdade. Essa capacidade de focar, de se dedicar para entender um sistema complexo e se comprometer com um objetivo de longo prazo é exatamente o tipo de habilidade que a gente precisa para encarar grandes desafios intelectuais, como estudar para concursos e provas. Com certeza. Seja para vestibular, concurso público, carreira militar, a prova da OAB ou residência médica, a disciplina e a estratégia são tudo. E falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa estratégia de contenção, essa preparação diária contra a besta, a fonte oferece uma ferramenta surpreendentemente mundana para manter essa força sob controle. Não é nenhum poder místico. Longe disso. A principal estratégia de defesa, segundo a fonte, é cercar-se das armadilhas da vida mortal. O que significa, basicamente, Manter uma rotina, ter um hobby, pagar contas, lidar com o vizinho barulhento, viver, ou pelo menos fingir que vive, uma vida humana. E a lógica por trás disso é fascinante. Aparentemente, a besta fica totalmente confusa com a humanidade. Sim, ela entende fome, medo, raiva. Ela não entende a complexidade das relações sociais, a necessidade de manter as aparências, a burocracia, as pequenas alegrias ou frustrações do dia a dia. E aí, por puro instinto de sobrevivência, ela percebe que, nesses ambientes, precisa se comportar. A humanidade funciona como uma gaiola comportamental. A besta sabe que se o vampiro for descoberto, se a máscara cair, os dois vão estar em perigo. Um perigo que ela não controla. E com o qual ela não se sente confortável. A fonte fica mais sombrio. O narrador alerta que basta um único deslize, uma única indulgência nos instintos básicos para a besta encontrar uma rachadura nesse vidro. Um acesso de raiva no trânsito, ceder à fome de um jeito um pouco mais violento, um ato de luxúria predatória. E a porta se abre. E a fonte é enfática sobre a velocidade com que o controle é perdido. Não é um declínio gradual, é uma avalanche. A frase que usam é de arrepiar. Uma vez é o suficiente. Uma vez é o suficiente para que ela tenha o controle completo. Isso sugere que a besta não precisa lutar pelo controle o tempo todo. Não. Ela só precisa de uma oportunidade. E ela é paciente. O que nos leva à pergunta inevitável. Essa luta tem fim? Dá para vencer?
Amordaçar a besta para sempre? A resposta da fonte é um não sonoro e definitivo. O narrador adverte o neonato para desconfiar de qualquer um que prometa uma cura, uma forma de domar a besta ou usá-la para o bem. Isso é tratado como a mais perigosa das ilusões. Totalmente. A besta é uma condição crônica, uma aflição permanente. A única coisa a se fazer é gerenciar o tamanho da corrente que a prende. E para que esse aviso não soe como um sermão de alguém perfeito, o narrador faz uma confissão, né? Ele admite que já esteve do outro lado, ele mesmo já sucumbiu. E esse é talvez o momento mais poderoso do texto. Ele tira qualquer máscara de infalibilidade. Ele conta que num período em que ele estava no subsolo, desesperado, forçado a se alimentar da própria espécie para sobreviver. Nossa, Ele estava pronto para desistir de tudo. E foi nesse exato momento de rendição, de fraqueza existencial, que a besta dele tomou as rédeas. Ele não estava só com fome, ele estava sem esperança. e a besta se alimenta de desesperança. Exatamente. Essa confissão muda tudo. Ele não está falando de teoria, está falando de uma cicatriz. E ele diz que precisou de um mentor muito paciente para trazê-lo de volta do abismo, para reconstruí-lo. E o recado para o neonato é claro: eu não terei essa paciência com você. É um ultimato. É um ultimato. A lição termina com uma ameaça que é, ao mesmo tempo, um aviso final e um teste de controle. Ele olha para o jovem e diz: deixe a besta sair na minha presença e eu porei um fim em você agora mesmo. É a demonstração prática da filosofia dele. A única resposta para a besta é a contenção absoluta, seja por autocontrole, e o detalhe final é brilhante. O narrador percebe que só de ter essa conversa, só de analisar a natureza da besta, ele já está agitando a besta do neonato. A simples consciência dela já é uma provocação. Então, no fim, o que tudo isso significa? Que não há descanso. A guerra é constante, silenciosa e travada dentro da própria mente. Resumindo os pontos-chave, então. Primeiro, a besta não é uma entidade separada. Ela é o próprio vampiro na sua forma mais pura: instinto, sadismo e fome. Segundo, ela é um predador astuto, inteligente, o que torna impossível negociar com ela. A única opção é a supressão brutal e constante. E terceiro, a rotina e as complexidades da vida humana funcionam como uma jaula, mas uma jaula frágil que exige vigilância perpétua. A luta nunca para. Um deslize e tudo pode ser perdido. E isso nos deixa com uma última reflexão. A fonte descreve a besta como algo que se alimenta ativamente do sofrimento e da humilhação do hospedeiro. Se a besta é, em essência, o próprio vampiro, o que isso nos diz sobre a natureza da autossabotagem? Essa dinâmica de uma parte de nós que parece encontrar prazer na nossa própria ruína, que nos empurra para o erro justamente quando estamos perto de conseguir algo, será que essa luta interna, descrita aqui de forma sobrenatural, é só uma metáfora amplificada de uma batalha que não é exclusiva dos imortais?